Bom dia, bom dia. Caramba, meu. Cadê? Marcelo, Claricinha, Camilinha, bom dia, bom dia. Não, Marcelo, abriu uma e aí não funcionou. Bom dia, Nilmar, bom dia, Caroline, bom dia, André. Vamos começar a nossa live. E vamos responder a pergunta de vocês. Então, não sei o que aconteceu, eu abri a live do YouTube, aí acho que ficou ruim a rede aqui de casa, ela caiu. Enfim, acontece. Pessoal da Max aí já acordando cedo, bom dia. Vamos ver perguntas de vossas excelências. Gostou do Morning Show, Camilinha? Tava legal mesmo, né? Eu gostei bastante. A gente conversou de coisa relevante. Tem uma correção só que eu preciso falar pra vocês. O Zolpidem, ele não é um antidepressivo, né, da classe dos antidepressivos. Na realidade, ele é um hipnótico não benzodiazepínico. E eu lembro que tinha um amigo meu que tinha me falado isso, né, que ele não era um benzo e que ele era um antidepressivo. E eu fiquei com isso na cabeça há anos. Mas ele é... O resto é normal, é aquilo mesmo, né? É uma droga da classe Z, né? E ela... Não, tem um benefício que é muito mais fácil tirar ela do que um benzodiazepínico, né? Benzodiazepínico, vocês não vão conhecer porque, a priori, né, pessoal, as drogas elas têm uma época, né? A época do benzodiazepínico foi entre 80 e 90, até quase os anos 2000, né? Então, era a época do clonazepam, era a época do Lexotan, era a época Rivotril, tudo isso. Claro que até hoje vocês conhecem isso, né? Mas em 80 e 90, essas medicações eram muito mais difundidas, né? E eu vi com razoável satisfação o que foi a diminuição do consumo dessas e da prescrição dessas drogas, né? Porque era complicado depois, né? Principalmente da parte de exercício, como que a gente conseguia fazer como que conseguia fazer o desmame dessas medicações, né? Claro, tem gente que não dá para se fazer esse desmame, né? Porque elas entram corrigindo um distúrbio químico que algumas vezes não tem um tratamento tão fácil assim. Mas o fato é que sempre que você usa uma medicação psiquiátrica, tem que existir um trabalho de terapia em cima, né? Se você vai fazer isso com um psicólogo, ou se você vai fazer isso com um psiquiatra que seja terapeuta também, né? O remédio, pessoal, só para explicar para vocês, ele mexe no hardware, né? Ele mexe no cérebro. Só que você precisa de alguma coisa para consertar o quê? A mente, né? E aí entra o psicólogo ou a terapia que o psiquiatra faz, né? Para os psiquiatras que são terapeutas. Isso é muito importante você entender porque
Imagina que você está numa tela de cinema, né? A mente é uma projeção do cérebro, né? Então, se o cérebro ele não está funcionando bem, a mente não funciona bem também, tá? Então, a gente faz como é que fala? Posso tomar creatina com tadalafila. Jesus, hein, Alexandre, o que você quer fazer? Uma série de 10 com a sua mulher? Jesus amado, uma série de 100. Enfim, então a gente precisa de terapia para ajustar o que é a parte da mente, né? Senão você fica tomando remédio e ele pode até aliviar o sintoma, mas ele não trata o que é a sua forma de pensar errada que você adquire com a doença. Complicado, né? E normalmente, pessoal, todo problema psiquiátrico, ele tem ele tem uma face muito complicada, que é a alteração do que a gente chama de crítica, né? Que é a sua capacidade de saber que está errado. Então, qual é o grande... Fala, Verdun. Qual é o grande problema da doença psiquiátrica? É justamente, não necessariamente o sintoma específico dela, mas é a falta de noção de que você está doente. Por isso que eu falei pra você, eu tô deprimido. Não, não tá deprimido, você tá triste. É uma pessoa que tem depressão, ela não se percebe deprimida, ela perde a crítica, né? A menos que ela tenha muita capacidade mental, né? Em perceber que as atividades dela estão diminuídas, né? As capacidades delas estão diminuídas, que ela consiga fazer essa avaliação crítica de que ela não está no seu melhor, entre aspas, funcionamento, né? Então é isso, só essa correção que eu precisava fazer para vocês, né? O Zolpidem, ele é um hipnótico não benzodiazepínico, né? E que, pessoal, acaba criando alguma dependência também, né? Mas é mais fácil tirar ele do que qualquer outro hipnótico, né? Mandar um abração, meu querido professor Sabino, Clínica Maxwell. Beijão, professor. Vamos lá. Vamos ver o que mais que vocês estão perguntando aqui. Bom dia, Gustavo Oliveira. Bom dia, Felipe Martins, da Austrália. Aliás, né, oficialmente, bom dia Brasil, bom dia Portugal, né? Tanta gente que acompanha o banha do outro lado de lá do Atlântico, né? Então, bom dia Portugal. E vamos ver o Felipe Martins que está na Austrália, pelo jeito não passa em médico lá. Eu tomo 1 ml de testosterona por semana, 5 meses, e meu cabelo começou a cair. Meu médico deu finasterida. Quanto tempo ela faz efeito? E se isso irá resolver? Felipe, não sei se depois de 5 meses é esse ml de testosterona por semana que está causando isso, né? Normalmente a gente vê reações mais agudas. Agora, precisa ver que testosterona você está usando. Alguns sites de testosterona, aparentemente, eles têm uma aromatização mais fácil, ou seja, uma conversão em estradiol mais fácil do que outros, né? E outra coisa é que, dependendo da dose desse 1 ml de testosterona por semana, talvez seu cabelo, né, ele esteja sofrendo com um acúmulo aí de DHT. Por isso que o médico deu finasterida. Então assim, a finasterida ela tem um tempo para impregnar, né? Então ela demora alguma coisa de 5 dias a 2 semanas para fazer efeito. Só que, assim, não é um bom negócio você tomar testosterona com finasterida. Por quê? Porque a testosterona, quando você produz, ela tem 2 caminhos. Ela vai
ela vai ser transformada em estradiol ou ela vai ser transformada em DHT. Se você usa testosterona e você toma um bloqueador de enzima conversora, né, ou seja, você vai formar menos DHT, você desvia essa reação para a formação de estradiol. Como que a gente percebe isso? Nem só pela dose de estradiol, a gente percebe isso pelo aumento de um item no exame que chama SHBG. Então, se você está tomando testosterona, você começou a tomar finasterida, né, e o seu SHBG ele está acima de 40, eu te aconselho a parar a testosterona, porque, primeiro, o nível de testosterona que 1 ml o nível de testosterona no seu corpo, tá? Que 1 ml de testosterona causa, né? Sabendo que a maioria das apresentações de testosterona são de 200 a 250 miligramas, ela faz você atingir níveis, né, que são da ordem de 1.200 a 1.500 nanogramas por decilitro. Sabendo que o normal de testosterona é alguma coisa entre 290 e 940. E o desejado é alguma coisa entre 600 e 800, tá? Para você ter um bom desempenho físico e mental diante do que são as suas demandas, tá? Então, sabendo disso, tá? Só que esses 1.200, 1.500 de testosterona, pessoal, eles não são estáveis, né? Você faz um pico e aí aquilo cai ao longo da semana, ao longo de 14 dias, depende do sal que você usa, né? E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que no dia que você usa a testosterona, que você injeta a testosterona, você teoricamente tem um pico de DHT. Você não tem, você vai ter um pico de estradiol, porque usando a finasterida, né, você não tem tanta conversão de testosterona para DHT. E sabe qual é o grande problema disso? Na realidade tem alguns problemas, né? Primeiro, a finasterida ela tem uma função semelhante a um progestagênio no cérebro. Então, isso faz baixar sua libido. Segundo, você faz uma hiperprodução de estradiol, de hormônio feminino. Isso faz com que você, primeiro, aumente as proteínas carregadoras, grudando mais testosterona nelas e não deixando ela agir nos tecidos. E segundo, esse estradiol excedente no homem, ele diminui a produção de receptor androgênico. Aí não adianta você ter testosterona circulante. Você vai olhar lá no teu sangue, testosterona total, sei lá, vai dar que dê 1.500, que dê 2.000, né? Também pode ser. Essa testosterona não é uma testosterona que está funcionando, porque você não tem receptor para ela, né? Ou você diminui por causa do excesso de produção de estradiol. Lembrando que o estradiol tem que estar numa proporção aí de 20 a 30 para 1, em geral, tolerável, acima de 15 para 1. Eu não sei, viu, Felipe? Eu raciocino assim, você tem hipogonadismo, né? Porque 1 ml de testosterona por semana vai te deixar hipergonádico, fato, tá? Mas a testosterona ela não é bem um bom anabolizante, né? Ela tem uma razão de 1 para 1 entre o que é sua capacidade androgênica e sua capacidade anabólica. E sendo assim, Alexa, ligar arte sacada. Alexa, ligar arte sacada. Agora funcionou. Então eu estava falando para vocês, né? Eu não acho uma boa ideia você somar essas coisas, né? Se você tá com uma coisa que te dá problema, né? Mais fácil tirar ela do que colocar outra. Porque aí você está lidando com um efeito colateral de finasterida que você vai provocar. Porque uma coisa, Felipe, é você tomar finasterida com uma testosterona que seja uma testosterona fisiológica, né? Se você tem uma testosterona fisiológica, que a maioria das pessoas, né, a maioria dos homens, tem lá entre seus 500 e 600,
você tem uma determinada produção de estradiol, você tem uma determinada saturação de estradiol e, claro, você tem uma determinada saturação de finasterida. Agora, quando você tem uma testosterona muito alta, a produção de estradiol vai ser proporcional a essa testosterona alta. E aí o que vai acontecer? É muito mais provável que você tenha efeito colateral dela. Ou seja, quando você avança nos níveis de testosterona, seja isso porque você tem uma testosterona naturalmente mais alta, seja porque você tem o uso de uma testosterona exógena, o que acontece é que a chance de colateral ou a quantidade de colateral ela aumente demais, tá? Minha testosterona, Vitor, eu deixo na casa dos 700 por aí. Por quê? Mais que isso, eu fico ansioso e eu não me sinto bem, me deixa irritado, né? Mas é um irritado assim, que com os anos de vida, né? Eu tenho 44 anos, vou fazer 44 esse ano, eu aprendi a segurar, mas eu não fico legal, não me faz bem, cara, eu não gosto, parece que, sabe, eu tô sob uma pressão que não existe, que é a minha cabeça criando. Segundo, ela me traz uma libido que é uma libido incômoda, né? É uma libido aflitiva. E eu não sou assim, cara. Eu gosto de curtir o processo, né? Eu não gosto de ficar... Sabe? É ruim, é desagradável. Você não perde o controle, mas não fica uma coisa legal, sabe? Vamos comparar, sei lá, quando você está com fome, né? Sabe quando você está com... Você acordou de manhã, você tomou café e você vai almoçar num lugar e que você tomou café tipo 8 da manhã e são 11, 11 e meia e até você chegar nesse lugar vai ser lá meio-dia, então tem umas 3 horas de diferença entre que você tomou café e almoçou. Você vai comer legal, tá? Você vai conseguir saborear as coisas, você vai escolher o que você está comendo, né? Ao passo que, se você for comer, se você não tomou café, por exemplo, e foi almoçar às 3 da tarde, você está verde de fome, você vai chegar no restaurante, você vai encher sua barriga de pão com óleo, né? Você vai colocar azeite no seu prato, sal, você vai encher a barriga de pão com óleo. Se for na churrascaria, você vai comer toda a linguiça do mundo e a hora que passar, né? O bife ancho, a hora que passar, a fraldinha, você não vai estar você vai estar com a barriga cheia, você não vai conseguir comer. Então, meu, sabe, o que eu acho, né, quando eu falo com meus pacientes, né, porque eu atendo muita gente que chega, né, com uso alto de testosterona. Eu pergunto para ele, mas quanto você aproveita dessa libido? Quanto tempo dura uma relação sua, né? Porque uma testosterona muito alta é a chave para você fazer aquela relação de 2 minutos e meio. É aquela história, 3 sentadas, escapa a corrente, né? Então, né, quem gosta do processo não curte ficar hipergonádico, porque, né? Não, mas Self, tem que falar essas coisas, né, cara? Porque senão a galera fica achando que o cara usa testosterona e vira um monstro, e às vezes não, né? É aquela coisa, acabou. 3 apertadas, descarrilha o trenzinho. Mas a verdade é essa. Dá 2 minutos e meio de Netflix. Aí não dá, né, cara? 3 karatê e o Cobra Kai. É exatamente isso, Bruno Leitão. Não, gente, é sério isso que eu tô falando pra vocês. Isso é muito sério, tá? Porque, sabe... vira um coelhinho, Arnon. É isso aí. Pum, acabou, cai de lado. Pá. E sei lá... A gente vai envelhecendo, né? A gente vai entendendo que, cara, aí começa. Marcelo, 2 repetições atinge a falha. É isso aí, cara. Não tem... É ruim isso, né? Se você curte o processo, né? Eu gosto do processo, né? Eu gosto de... Sabe? Pra mim não é uma corrida, é uma viagem, né? 3 sentados, estouro Xandão. É mais ou menos isso daí.
Agora começa, cara. Bruno Leitão, Guilherme, pecado, hein? Mas eu ri. Ai, Jesus amado. Entenderam sobre testosterona, pessoal? A gente pode falar mais desse assunto. Se vocês quiserem, manda aí o superchat que 2 balançadas na rede e o baiano dormia. Muito bom, sabe? Muito bom. Que comentário bairrista. Mas tudo bem. Agora começa as pérolas. 2 aceleradas e o Ayrton já sai de cena. Mas é, quer dizer, a galera fica na mão. A mulherada fica na mão, a verdade é essa, né? Pondera aí as coisas, viu, Felipe? O maior problema não é... Teu cabelo vai continuar caindo também. Porque 1 ml de testosterona, você produz testosterona pra caramba. E você vai detonar teu cabelo do mesmo jeito, por causa da dose, tá? Olha, e para de zoar nordestino, que meu avô é nordestino. Amém. Meu avô era nordestino. Porfírio de Barros Dantas Leite de Albuquerque Cavalcante. Por isso que eu falo que a Carolina é minha prima. Porque ela tá mais pra minha sobrinha, né? Que a Carolina tem 16 anos, sei lá. Porque ela é Cavalcante. E se você é do Nordeste, é Cavalcante com TE, provavelmente você é meu primo. É verdade, isso não é sacanagem. Eu perguntei isso daí para um amigo meu que estudava genealogia e história das famílias. E ele me falou que Silva é a família mais famosa do Brasil, mas a maior família do Brasil é Cavalcante. E que os Cavalcante, eles têm 2 raízes só. Né? Você tem o Cavalcante e o Cavalcanti. Né? E que ambas são do Nordeste. Né? E que se você é Cavalcante, você é uma família só. Né? Não tem... Aí, ó, Lu Cavalcante no Instagram. Família Cavalcante é uma só. Exatamente. Então, se você é Cavalcante, você é meu primo. Isso não é sacanagem, pessoal. Isso é real. Isso é verdade. Não, Sofia, não é que no Nordeste todo mundo é primo. Não é assim. Mas o negócio de família no Nordeste é muito sério, né? Então, isso minha avó já tinha me falado, né? Que essa linhagem, principalmente de Cavalcante, é muito forte. Mas essa galera que é Palmeira dos Índios, Quebrangulo, Alagoas ali, né? Essa área, a gente é tudo família, né? O meu avô, ele era ali de Palmeira dos Índios, Quebrangulo. Tanto que eu fui dar aula em Maceió e tinha uma galera que era de lá. E foi lá, eu fiz questão de tirar uma foto de família com essa galera. Eu chamei, quem é de Palmeira dos Índios aí? Foi 3 meninas. Aí a gente tirou uma foto junto. Tudo família. Mas é isso. Se você é do Nordeste e você de Albuquerque, Dantas, Leite, Cavalcante, nós somos primo. Marco Antônio, vi na internet que independente do número de repetição que vale para hipertrofia até a falha em todas as séries. Marcos, isso não é factível porque se você for a falha em uma série, a série seguinte você vai trabalhar menos a capacidade que você poderia, tá? Porque toda vez que você chega na falha, você tem uma diminuição do que é a sua capacidade de realização de trabalho. Então, o ideal não é esse, tá? Isso é uma coisa que o pessoal falava há uns 10 anos, né? E que percebeu-se que não é assim. Falha é uma daquilo que é falha é uma das coisas que você precisa criar num treino, né? Quando você quer fazer hipertrofia máxima, mas tem outras coisas, né? A falha, ela entra meio que no estímulo, entre aspas, metabólico, né? Você tem o estímulo de dano, né? Que é criado principalmente com contração excêntrica, e você tem a base de todos os estímulos, que é peso, né? Então, se você perguntar sei lá, do Schoenfeld
vai ao Belmiro de Sales, os caras vão falar isso para você, né? Você tem que ter peso e aí você trabalha o que são as outras variáveis. Mariana Miranda, bom dia, durmo 23 horas, acordo às 6 por causa da rotina de trabalho, treino, estudo e durmo bem. Passo o dia todo com muito sono, o que eu posso fazer? Mari, você sabe que esse sono, na verdade, pode ser uma alimentação que não está muito bem dividida no dia, né? Deixa eu ver seu rostinho. Carinha de menininha, menininha. Você come direitinho, você divide a alimentação a cada 3 horas, porque uma fluência de energia faz você ter uma diminuição dessa sensação de cansaço. Agora olha só. Eu vou te falar uma coisa que eu faço. Eu gosto muito de chafé, né, que é um café fraquinho, tá? Porque ninguém aguenta tomar café o dia inteiro, que você fica... Então, vai na sua cafeteira, se você tiver uma cafeteira, se você não tiver, uma ferramenta boa para você, tá? Eu coloco um scoop, o equivalente a um scoop de whey, daquele scoop da Max de 20 gramas, de café na cafeteira, e eu faço 8 xícaras de café, tá? Então eu coloco no bule da cafeteira, eu coloco 8 xícaras de água, né? Porque no bule tá escrito lá 8. E aí eu deixo para fazer com um scoop de 20 gramas de café. E eu vou tomando durante o dia. Tá? Eu paro de tomar isso daí umas 4 da tarde, tá? Então é um chafé, né, Maia? Não é um café fortão assim, né? Mas é agradável, é uma bebida quente, é uma coisa que eu gosto, né? Eu tenho alguns pacientes que plantam café, então eles sempre trazem, né, um café diferente para mim. E eu me divirto, né? Porque eu sinto o gosto das coisas, né? Você faz um café muito forte, você não sente gosto de nada, né? Você só sente amargo. Julian Pierre. Tive uma dor de cabeça muito grande treinando pesado perna. Demorou uma semana para diminuir a dor de cabeça. Esquisito, né, Julio? Pode se enquadrar dentro daquilo que a gente chama de cefaleia por esforço, né? Mas eu investigaria, porque normalmente, você tirando a dor de cabeça, aliás, tirando o esforço, a dor de cabeça resolveria. Hudson Oliveira. Durmo 4 horas por conta da insônia. Tempo de cama 7 horas. Durmo rápido, mas acordo de madrugada. Quais profissionais devo procurar? Hudson, médico, você vai procurar um neurologista, um psiquiatra, tá? E com certeza, né, fazer uma terapia também. Você sabe que terapia para sono é uma coisa extremamente eficiente, né? Vamos recomendar para você um neuro aqui em São Paulo, neuro. Professor Vitor Fiorini, neuro, tá? Psiquiatra, tem o meu grande amigo Ari Gadelha, mas que vai trabalhar com sono, né? Tem a minha psiquiatra, que é a doutora Sônia Sampaio, mas ela não trabalha tanto com sono assim. E na parte de terapia tem a Camila De Masi, que é psicóloga, tá? Então você tem essas opções aí para você conversar, tá? O que você tem é a característica de uma insônia terminal, tá? Tem algumas medicações que ajudam nisso, por isso que vale a pena se passar na avaliação ou do Vitor ou do Ari, né? Agora, vale também você fazer um entendimento, porque muitas vezes, cara, esse despertar precoce, né, essa insônia terminal, ela tem relação com níveis de cortisol que você produz. Faz com que você tenha um sono leve e quando você acorda de madrugada, você não consiga voltar a dormir, né? Então vale a pena avaliar o que está te causando esse estresse, para você trabalhar ele de uma forma mais leve para você.
Ana Rodrigues, tua opinião sobre estimuladores de colágeno? Depende, né, Ana? Se você fala esses estimuladores de colágeno que o pessoal da dermato usa, que o dermatologista ele costuma utilizar, eu vejo que tem uma ação bem interessante na clínica, tá? Pouca flacidez abdominal, mãe de 2, core forte, bem marcado, prancha vácuo diariamente, musculação 6 vezes por semana, dieta ok, mas essa pele. Beijo de Portugal. Aninha, beijo de Portugal, beijo pra Portugal. Aninha, é assim, então aparentemente seu problema é pele mesmo, né? Eu acho que tem duas coisas que você pode fazer, né? Você tem o que são os bioestimuladores do colágeno, que o pessoal da dermato trabalha muito bem. Agora tem uma outra coisa que o pessoal trabalha muito bem, que é uma coisa chamada ultrassom microfocado, tá? É muito interessante, porque ele funciona bem no rosto, tá? E ele funciona bem, né, em abdômen, assim como no seu caso, tá? Eu só não sei se você vai achar em Portugal com facilidade. Eu não conheço ninguém de Portugal que faça esse tipo de terapia, tá? E eu sei porque eu fui para Portugal aí agora em março, né? E a gente teve um VIP meeting, né? Foram 25 pessoas, eu e a Roberta, e a gente ficou até 10 da noite tirando dúvida do pessoal. Foi até legal porque a gente falou algumas coisas sobre carreira, né? E bacana, a gente ficou das 7 até as 10h30 falando sobre coisas relacionadas à carreira, como você monta a sua equipe, né? E o pessoal de curiosidade perguntou isso daí, né? E como é uma coisa que a gente faz no consultório, né? O Guilherme, ele trata isso, porque a gente, como eu falei para vocês, ou como eu falo para vocês, eu atendo muito que é a complicação, tá? E uma complicação comum, por exemplo, de mulher que usa esteroide, é uma perda de colágeno pela variação do que é a proporção testosterona e estradiol. E a gente tem que consertar, né? Então isso ajuda a gente melhorar o que são essas perdas de colágeno induzidas por erro farmacológico, tá? Thais Miranda. Algumas clínicas de estética oferecem aplicação de enzimas que digerem gordura diretamente na gordura localizada. Olha, Thaisa, isso acontece desde a época que eu era aluno de medicina, estamos falando 2001, 2002. Agora, a gente nunca observou uma melhora realmente palpável, sabe? O que eu posso te falar é que, assim, gordura localizada, ela diminui quando você consegue tratar a gordura total, tá? Então, vale essa observação, tá? Mas, com certeza, tem gente que discorda porque faz isso né, no consultório todo dia. Pode ser que tenha uma experiência diferente da minha. A minha experiência é que não vale a pena. Que eu considero que você vai fazer qualquer coisa quando você vai mexer, né, com o teu físico. Pega o dinheiro que você vai gastar. Perdão. Mexerica, mexerica, mexerica. 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 Valeu, Marcelo. Pega o dinheiro que você vai gastar nisso, né? Coloca na sua frente e vê o que compensa. Você dá sumiço nesse dinheiro, né? Gastando nessa terapia específica, ou fazer uma dieta mais certinho, entendeu? Jerry Alexandre. Bom dia, treino pesado sou natural. Trabalho à noite 2x36. Treino para ganho de massa, dia sim, outro não. Ou treino mais curto antes do trabalho. Jerry, treino mais curto antes do trabalho. Isso inclusive vai te ajudar no trabalho, tá? Fernanda Amara, mexerica. Ale Ferreira, mexerica. Quando você for espirrar, fala mexerica. Você vai ver que você não espirra. Minha filha que me ensinou isso, a mais velha. É uma técnica, né, meu?
Você vai ficar tim. Eu tenho rinite de manhã. E é engraçado que um paciente meu, o André Portugal, ele é otorrino, né? E aí ele falou, porra, tô assistindo suas lives de manhã, você tá com a rinite lazarenta, né? Aí ele falou, ó, toma isso, você vai ver melhorar. Realmente, né, André, funcionou, mas tem dia que não dá certo. Gabriel Sabino Leite, Cavalcante são várias famílias diferentes, Cavalcanti é uma só. Então, na verdade, Gabriel, o que eu tenho notícia não é isso. É que Cavalcante é uma família e Cavalcanti é outra família. Tá? Faz sentido, né? Renato Cote, Renato Cavalcante. Meus pais são do Ceará. Renato, se você é do Nordeste, você é Cavalcante, nós somos primo. Vou lá ficar na sua casa, no Ceará, aproveitar, pegar uma praia. Nossa Senhora. Tá mó interesseiro, né? Pô, achar tudo meus primos que moram do Nordeste. Ficar na casa deles. Ai. Henrique Boladão, 2 sanfonadas e o forró acaba. É, isso é se ficar forte, né? Vamos lá. Não pode deixar os... Ó, Nilmar. Sei, mas não digo. Nilmar. Luiz Alcides Nascimento André. Preciso parar de fumar, mas não consigo. Ajudo. Por onde você quer começar? Luiz, você sabe que quando a gente tem uma facilidade para uma adição, isso é uma facilidade para todas, né? Então, o fato é que a gente tem que achar uma outra coisa que a tua cabeça grude, né? Porque ela tá grudada no cigarro. O que eu acho? Se você já tentou parar no cold turkey, tá? Que é o peru frio, ou seja, parar de repente e não funcionou, o ideal é você trocar o que é a tua necessidade da recompensa pelo cigarro por outro. Por isso que treinar, por exemplo, ajuda tanto a parar de fumar. Coloca o treino na hora que você tem mais vontade de fumar. Isso vai te dar uma respirada, porque você não vai acender um cigarro no meio do supino, né? E você vai ter essa sensação de recompensa, né? Que vai fazer com que você tenha uma capacidade de segurar um pouco o que é a tua vontade de fumar, né? Então, eu estudei isso em 2007, cara, sabe? O craving, né? Aquela necessidade, né, de você fumar, ela dura 10 minutos, né? Em geral, né, qualquer tipo de vício, ele acaba tendo esse comportamento, sendo que os primeiros 3 minutos, eles são fundamentais, tá? Então, a segunda providência é sumir com tudo que é cigarro perto e você dificultar o seu acesso a ele, tá? Guarda seu cigarro, sei lá, não compra de monte, compra de um em um, né? Faz a tua... Não deixa à vista, né? Coisas que te lembrem cigarro, né? O acendedor, o isqueiro, etc. Não deixa isso na sua vista, né? Deixa escondido para algum canto, onde você tem que ter um ritual para você conseguir pegar isso, tá? Uma caixinha trancada, por exemplo, e a chave num lugar diferente. Então você vai ter que ir, pegar a chave, ir lá no armário, pegar a sua caixinha, abrir, pegar o cigarro, o acendedor, sei lá, você deixa na cozinha, né? E aí você cria dificuldades para você fumar, tá? Isso do ponto de vista de rotina, né? Quanto mais você dificultar seu acesso ao cigarro, mais você consegue ganhar tempo e fazer essa vontade passar. Agora, de fato, eu acho que não é legal para ninguém assim parar nada de uma vez, tá? Você vai criar um sofrimento. Então, a sensação de escassez é muito ruim. Sei lá, lembra para você, eu não sei quanto você fuma, mas vamos supor que você fume um maço por dia, né? Primeira semana você fala, ó, não vou fumar 20, vou fumar 18 cigarros. Na segunda semana, 17. Na terceira semana, 16. E você vai indo e você fala assim, ó, eu vou fumar 2 cigarros por dia, ponto final. E aí, você sabe que você não vai... você não fica com aquela sensação de escassez que vai
te dá aquela angústia de tipo, vou ter que parar de fumar. E aí um belo dia, quando você estiver fumando 2 cigarros por dia, você vai ver que você vai conseguir esquecer esses 2 cigarros. Mas faz isso numa progressão, tá? É mais suave. Existem medicações que ajudam você a parar de fumar, né? Da classe de antidepressivos, mas aí eu te aconselho consultar um neurologista, um psiquiatra, em vez de você tomar isso sozinho. Juninho Takes. Qual a sua opinião sobre o uso contínuo de magnésio e treonato? É inteligente utilizar junto com o ômega 3? Sim, as duas coisas têm função neurológica, né, mas existem vários tipos de magnésio, né? O que eu mais uso é o magnésio glicilglutamina. Eu acho que ele tem algumas vantagens, tá? E aí, só para lembrar, melhor horário em relação a timing, né, você usar ele à noite. E o ômega 3, 2 vezes por dia, 2 cápsulas por dia já dá conta, tá? Natércio Alencar. Esposa amamentando em 3 meses, pode tomar creatina? Cara, pode, mas não vejo porquê, né? Se ela não estiver treinando, se ela não estiver fazendo nada muito específico, né, eu acho que vale a pena esperar esse período inicial de amamentação, porque, cara, é aquela máxima que eu te falo. Se você nunca tomou, não vai começar a hora que engravida ou a hora que está amamentando, né? Espera, e depois começa. Se você sempre tomou, não vai parar, né? Filho de 10 anos pode tomar creatina? Para criança, na Tércio, ele faz exercício físico vigoroso, né? Ele está num programa de treinamento que ele faça, né, esse treinamento diário, por exemplo, uma escolinha de futebol, escolinha de vôlei, né? Porque o que vale a pena mesmo, né? Aí nesse caso, uma criança com 10 anos, é você fazer um processo de educação alimentar para ele comer direito o resto da vida, né? Inclusive, não ensinar essa criança a fazer, por exemplo, o dia do lixo, né? Porque você acaba ensinando a recompensa hedônica de você comer pra caramba, e aquilo vira uma boia de salvamento, né, emocional, e aí a criança ela vai aprender, né, e vai ser um adulto que qualquer coisa de ruim que acontece ela vai comer pra caramba, qualquer coisa de boa que acontece ela vai comemorar comendo pra caramba, e aí a coisa não é tão legal. Então, seu filho de 10 anos, Natércio, leva num Nutri, tá? Faz um trabalho de educação alimentar para essa criança. Mas aí lembra que não adianta fazer dieta para criança e você não fazer dieta nenhuma, né? A casa tem que estar de dieta, né? Aquela história. Aí teu filho, você tá querendo que ele coma berinjela com, sei lá, hummus, enquanto isso você está matando um filé à parmegiana com batata frita na frente dele. Aí não tem segredo nenhum, né? Não faz sentido. Eu acho que seria legal você ter uma Nutri aí para chegar na tua casa e desenvolver o que é a alimentação da sua família e você entrar junto. Acho que ia ser uma coisa muito legal de você fazer em família, tá? Rafael Freire, benefício da betalanina antes do treino nenhum, né, Rafael? Ela não tem uma ação aguda, né? A betalanina ela precisa de carregamento igual como é que fala? Igual a creatina, né? Mas tem gente que gosta de sentir aquela coceirinha, tá? Ioimbina funciona para gordura localizada? Não, né? Ela pode ajudar em gordura geral, né? Mas você tem que tomar cuidado com a... Opa, sem áudio no Instagram. Pera aí. E aí? Voltou o áudio? Voltou ou não voltou? Tá. Gente, 7h51 YouTube, tá? Beijo.
Hoje eu vou continuar só no YouTube, tá? O que eu tava falando mesmo? Tá, cuidado com a iorrimbina, que a iorrimbina ela pode te deixar com uma sensação de mal-estar, de ansiedade, não é muito legal, tá? Alexandre Rocha, meus filhos vão ganhar ovos de Páscoa. Comer uns pedaços vai ferrar muito a minha dieta ou só contabilizar na dieta e tá bom? Cara, Páscoa com seus filhos, se você for comer um pedaço de ovo de Páscoa com eles, na verdade isso daí isso é necessário, né, meu? Você ensinar para teus filhos também que não precisa ter noia em questão de físico, né, cara? Porque senão seus filhos eles vão odiar tudo que tiver relação com dieta, promoção de saúde através do controle alimentar, ou mesmo bem-estar, né, saúde, tá? Então, ai caramba, isso é uma coisa importante, né? O que você está ensinando para os seus filhos? E muitas vezes, né, você às vezes faz uma rotina tão, como é que fala? Tão rígida, que você vai fazer seus filhos detestarem qualquer coisa assim, né? Então não recomendo. 607. Quarenta e seis, 2023. Pronto. Rapidinho aqui. Fabrício Cast. Fico 3 meses completamente focado nos treinos, mas depois fico doente. Gripe, resfriado, garganta, etc. Levo de 1 a 2 meses para me recuperar e voltar ao foco de antes. O que pode ser isso? Olha, o que pode ser isso é que você está pesando a mão na quantidade de exercício, Fabrício. Você quer treinar sempre no máximo do máximo. E isso não é uma coisa que funciona bem, porque a gente tem uma capacidade de recuperação que determina, né, aquilo que é a nossa capacidade de treino. Se você não se recupera, você não treina no dia seguinte. Então, eu acho que o que está faltando aí para você é dosar essa quantidade de treino na hora que você volta, porque tem uma galera que faz o quê? Faz aqueles treinos tipo tudo, né? Eurotreino, volume gigantesco, aí não dá muito certo, tá? Dose a quantidade de treino para você não sofrer surpresas como essa. E claro, precisa ver se você combina com esses treinos restrição alimentar. Porque se for esse o caso, aí, meu amigo, a coisa fica bem difícil pro teu lado, tá? Então, a primeira coisa, não combine restrição alimentar com seus treinos. Segunda coisa, dose a intensidade que você treina para você conseguir treinar sempre. Thiago Carvalho, 36 anos, 110 quilos, 15 de BF. Fiz um check-up geral e testo está em 360. O médico pediu para tomar tadalafila diário, todos os dias. É uma boa para reposição de testo? Não tem nada a ver, né, Thiago? Na verdade, você deve ter alguma queixa da parte sexual, né, de desempenho sexual, e ele te prescreveu isso daí, tá? Eu iria no endócrino para fazer uma avaliação por que sua testosterona está tão baixa assim, né? Você restringe sono, você tem um aumento na resistência periférica à insulina, né? Essas coisas você tem que avaliar, porque abaixo de 430 você tem um aumento do risco metabólico e uma grande deposição de gordura abdominal, tá? Então vale a pena ir no endócrino para investigar.
Bruna Poça. Fiz bariátrica até 1 ano e meio. Estou muito abaixo do peso e não consigo engordar nem ganhar massa, pois não consigo fazer esforço físico. Tive que parar com a academia. Tomo whey. O que fazer? Olha, Bruno, se é uma coisa tão grave assim na tua rotina, eu acho que você tem que voltar no seu médico, né, e rever, né, o processo da cirurgia. Tá? Pode ser que você tenha que ter perdido muito peso e ele fez uma cirurgia, provavelmente ele fez um bypass, né? Que quando você tem uma pessoa que tem alteração metabólica e um peso grande, né, você acaba tendo que optar por ela, né? Ela é mais eficiente do que a gastrectomia vertical. Só que às vezes esse bypass ele diminui demais a área de absorção. Então alguns cirurgiões, né, e quem me ensinou isso foi o Thiago, que é o gastro, que trabalha lá no consultório, né, que é muito bom, Dr. Thiago Diniz, tá? Ele falou que reaborda-se e reposiciona o bypass para aumentar um pouquinho a área de absorção, conseguir melhorar isso, tá? Agora, se você teve gordura, ganhar gordura, não é uma solução boa não, viu? Se você está muito abaixo do peso, você tem que pensar em massa muscular. Camila Leão. Ah, mano, vai lavar uma louça. Tá indicando terapia pro pessoal, Camilinha? Muito bom. Caroline Cavalcante. Benção, feliz que você disse que parece ter 16 anos. É aquela história. Aproveita que um dia você vai sentir saudade. Realidade. Mas são ciclos. Mas que eu tô feliz, hein? Que bom. Que bom, que bom. Alex Skywalker. Existe alguma forma de resolver rinite alérgica de vez? Cara, isso tem que perguntar para um otorrino. Não é minha área. Desde que eu tive Covid, parece que a minha rinite aumentou 10 vezes e se incomoda demais. Alex, pode ser, viu, cara? Que eu tive Covid também e realmente minha rinite deu uma escangalhada. Setembro a gente vai estar de volta em Maceió, Caroline. Eu não consigo ficar muito tempo longe de Maceió, não. Que delícia de cidade. Agora, faz tempo que eu não vou pra Fortaleza, hein? Culpa do Daniel Coimbra, ele não me convida? Não, zoeira, sacanagem. Não vou colocar isso na conta do Daniel, sacanagem, né? Enfim. Pessoal, 7h59. Eu vou ler mais um superchatzinho aqui e eu vou treinar. Senão eu atraso. 2, vai. Daniel Suzano, redes sociais ajudam a motivação para treinar? Daniel, depende, né? Se for coisas que te ensinem processos de progressão, sim. Se for pessoas que te mostram o resultado delas e ficam parecendo uma coisa que é dificílimo para se atingir, aí não, né? Aí você tem que selecionar o que você olha na rede social, né? Evita aquelas pessoas que querem que você pense que elas são super-heróis, cara, porque senão você começa a acreditar que realmente ela é melhor do que você e que você não é capaz de fazer aquilo, tá? Vai ver pessoa que compartilha a história dela com você, que mostra o caminho que ela fez, que mostra os erros que ela cometeu, né? Pra você ter certeza, aliás, pra você saber que as coisas, né, elas não são perfeitas e que o caminho não é tão claro assim, tá? Alexandre Rock. Sair da dieta de déficit para um hipercalórico. A melhor coisa é olhar no espelho e ver se está feliz com o quanto secou. Cara, não faria essa transição numa vez, tá? Primeiro volta com uma dieta isocalórica, tá? Depois você faz uma hipercalórica intermitente e aí sim, se teu corpo tolerar, você vai para uma hipercalórica, tá? Em geral, bicho, só atleta, tá? Em geral, só atleta que tolera dietas hipercalóricas, né? Então, eu não faria esse pulo assim tão precipitado. Tá bom? É isso. Tá bonito por hoje. Eu preciso ir treinar, porque hoje o treino é longo, é peito e costas, é o treino mais longo que eu treino. Então eu preciso estar esperto com o horário, tá? Mas tá legal aqui, ó. Fizemos 55 minutos de cardio, certo?
Beijo no coração de vocês, ótimo dia, fiquem bem. Os que são de Deus, fiquem com Deus. Os que são do carbono, com juízo, tá bom? Sempre tem um juízo, o juízo é bom, o juízo faz bem, tá bom? Valeu, galera. Beijo, tem mais amanhã, tomorrow. Tomorrow nós heavy. Tomorrow nós heavy com força.